bem, irmãos? Boa noite a todos e a todas. Amém? Estamos aqui nesse final de dia, de uma quinta-feira tumultuada, mas estamos aqui como se ajuntássemos em um redil, né? Como se nos ajuntássemos num aprisco e então nos sentimos cuidados pelo Senhor, que é o nosso pastor. Nós podemos confiar. Irmãos, nós estamos então aqui hoje já no 6º capítulo do nosso livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, e nós estamos compreendendo que a nossa experiência de seguir Jesus é, de fato, uma linda jornada. E não há nada mais fascinante, não há projeto mais empolgante, não há nada mais maravilhoso na vida de qualquer ser humano do que poder ter a experiência de ser seguidor ou seguidora de Jesus. É, de fato, uma linda jornada. E os irmãos estiveram aqui na quinta-feira passada. Eu estava no congresso da Missão Vida, portanto não estava aqui, mas nós já estudamos, né, os irmãos, eu já estudei lendo, né, mas os irmãos estiveram aqui. Nós sabemos que esta linda jornada, esta caminhada com Jesus, na escola dominical nós estudamos uma lição inteira, que estudou a partir de Lucas 9:51, toda uma jornada, toda uma caminhada dos discípulos com Jesus. Então, nós temos vários exemplos, mas é importante que a gente tenha a nossa própria experiência. É bom que a gente tenha essa nossa própria vivência nessa caminhada, nessa linda jornada, e também a possibilidade, vez ou outra, e necessidade mesmo, vez ou outra, de nós retrocedermos para depois avançarmos. E é lógico, né, não vou aqui recordar o que foi quinta-feira passada, mas é lógico que esse retroceder para avançar não quer dizer que nesse retroceder nós vamos nos prender novamente ao passado. Isso a gente já viu, né, que o passado não tem esta capacidade de nos influenciar, de profetizar sobre o nosso futuro, mas sim nós extraímos lições dele, aprendizados dele, né? E aí então nós abrimos o coração para a possibilidade de Deus nos mostrar um novo caminho. Então esse aqui é o propósito, né, desse capítulo 6, que nos convida a esse entendimento, né, que esse parar para retroceder vai nos possibilitar ter experiências, algumas delas difíceis, né, algumas delas sofridas. Nós temos aqui uma afirmação, né, do autor do livro, e com base num monge, né, católico, lá pouco depois da Reforma Protestante, que traz inclusive escreveu um livro sobre isso. Então é muito importante, então, irmãos, que a gente possa pensar que nós, na nossa caminhada, é importante a gente entender que vai haver necessariamente um momento em que nós vamos parar, nós vamos retroceder para poder avançar, e nessa experiência é que nós vamos passar por momentos que nós vamos considerá-los, e eles serão mesmo muito difíceis mesmo. A gente anotou aqui, o autor faz a citação, e é muito importante a gente pensar, por exemplo, aqui em alguns nomes da história. Abraão.
Abraão foi com 75 anos que ele recebeu o chamado de Deus para sair de Ur dos Caldeus. Portanto, ele retrocedeu, recebeu um chamado de Deus para uma nova jornada, algo completamente diferente para ele. E a expressão foi taxativa. Deixa tudo aí e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Inclusive, nem deu endereço, não foi dado o endereço para ele, não. Ó, você vai sair daqui, você vai deixar Brasília e você vai, a partir do ano que vem, você vai trabalhar em João Pessoa. Então, eu estou dizendo que você vai mudar de Brasília e você vai sair daqui e você vai para um lugar, e esse lugar é João Pessoa. Não foi isso que Deus fez com Abraão, não. Deus disse para Abraão que ele deixasse tudo ali, seus parentes, toda aquela realidade ali de Ur dos Caldeus, e fosse para um lugar que ele ia mostrar. Vai, que eu vou te mostrando onde é que é para você ir. Outro personagem também bastante conhecido da Bíblia é Moisés. Moisés tinha 80 anos. Moisés estava com 80 anos, ele estava cuidando do rebanho do seu sogro no monte. De repente, uma planta pequena, que era uma sarça, aquela planta começou a queimar, e ele se aproximou ali, impressionado, e daí então Deus se apresentou a ele e disse: Moisés, eu quero que você inicie uma nova jornada na sua vida. Você vai libertar o povo, o meu povo que está cativo no Egito, já está aproximando de 400 anos. Eu quero que você vá liderar a libertação desse meu povo. E essa trajetória, essa nova jornada de Moisés, nós sabemos, foram 40 anos de sofrimento no deserto, lutando com um povo teimoso, um povo de dura cerviz, e ele mesmo não entrou na terra prometida. E daí por diante. Podemos pensar também no nosso amigo Davi, tão conhecido de todos nós, Eu costumo sempre dizer o seguinte, que o chamado de Deus para Davi é o seguinte: Davi, eu estou te chamando para você deixar o conforto da casa do seu pai, e eu vou te dar uma encrenca muito grande, porque você vai lutar contra um gigante, a partir dali você vai ser perseguido por inveja pelo rei, e você vai viver fugitivo aí durante uns 10, 12 anos. É como se você fosse pregar o evangelho a um amigo seu, Laírton, e dissesse assim: ô Mário, eu quero te apresentar, eu estou pregando para você, quero falar de Jesus para você, e olha, pode ficar tranquilo, você vai aceitar Jesus na sua vida, e a sua vida vai se transtornar totalmente, você nunca mais vai ter sossego na sua vida. É mais ou menos isso que aconteceu com Davi. Bom, isso a gente chega na plenitude dos tempos e a gente chega em Jesus, que ele chamou os seus discípulos, agora sim, Ele chamou os seus discípulos para uma trajetória, para uma jornada feliz. Sim ou não? Humanamente falando, não. Um deles desistiu, um deles não entendeu o que era que estava acontecendo e o traiu, que foi Judas. Dos 11, só João que não foi sacrificado em termos de morrer, mas foi exilado na ilha de Patmos e lá ficou até morrer. Então, esse retroceder, para avançar, que nós precisamos entender aqui, que nós precisamos estar preparados para essa caminhada com Jesus. E o importante aqui é o seguinte, é que nós não podemos estar no time de Judas, que só foi um. Dos 12 só foi um. Nós precisamos estar no time dos 11. Ou seja, não é que nós somos brasileiros, não é essa questão, não. Tem muito brasileiro aí que já desistiu há muito tempo. O que tem o maior número de gente de fora que está irregular nos Estados Unidos é brasileiro. Então, brasileiro, essa história que brasileiro não desiste nunca, não é muito certo isso, não. Já tem muita gente que já desistiu. E muito crente também, muita gente também que tem desistido. Então, propósito nessa noite não é fazer com que a gente desista.
Mas nós precisamos estar aqui hoje à noite e entender que há uma realidade que está diante de nós nesse processo dessa caminhada com Jesus, desta jornada com Jesus. É que nós necessariamente vamos encontrar, em algum momento da nossa caminhada, nós vamos encontrar com as nossas muralhas da nossa caminhada. Mas antes disso, eu gostei, porque o autor, ele nos ofereceu aqui, nos apontou, para que nós pudéssemos compreender os estágios dessa nossa caminhada, não é? E é interessante essa compreensão, porque nós, muitas vezes, nós ignoramos esses estágios e isso, muitas vezes, nos prejudica, impede com que a gente seja preparado para enfrentar as muralhas que se apresentam diante de nós. Então, aqui são seis estágios, né? 6 estágios, muito interessante. O primeiro deles, nós sabemos, é elementar, quando nós temos o conhecimento de Deus como esse Deus bondoso, misericordioso. Foi cantado aqui, foi falado aqui no comecinho, até não sei se já tinham chegado todos, mas sobre a infinita graça de Deus. Então, a graça de Deus nos ajuda, né, nos faz compreender que Ele é esse Deus Salvador, que está nos chamando, estendendo a mão e nos convidando para uma vida nova, para uma nova realidade. E aí a gente sabe, né? Primeiro, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 13, aquele texto que a gente conhece aqui. Eu creio que só de ouvir as minhas pregações aqui, vocês já decoraram esse texto, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou do seu Filho amado. Então, essa primeira experiência, você conhece a Deus, o Deus Salvador, a sua graça, e você é resgatado e salvo. O segundo estágio, que nós não podemos, de maneira alguma, porque quando Jesus estendeu as suas mãos, né, e disse, vinde a mim todos que estáis cansados, né, esse primeiro contato, esse primeiro momento, né, do ser humano com o Senhor, com o Salvador, vem o segundo momento, que é aprendei de mim. Né? E na grande comissão é ir de fazer discípulo de todas as nações, né? Ensinando-os. Então, é esse segundo estágio, o estágio do discipulado, quando o homem, o ser humano, o homem e mulher, salvos, aprende sobre Deus e o que significa seguir a Jesus. Vocês sabiam que tem muita gente de 30, 40, 50 anos de igreja. E se você for perguntar na prática, me diga na prática, o que significa seguir Jesus? Olha, se brincar, a gente vai ter respostas aí erradas. Né? Então, o que significa seguir a Jesus? É o discipulado. E é lógico que aí o terceiro estágio, a pessoa salva por Jesus vai aprender a servir, né? Servir no reino. Não é isso? Então, ele vai entender que ele foi chamado por Jesus. Não foi para ser servido, não. Ele foi chamado por Jesus para seguir os passos do Mestre, que veio e ele disse claramente, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E aí, o estágio 4 é onde a gente encontra o assunto de hoje que nós precisamos entender, que é a muralha, que também nosso amigo São João da Cruz, é um monge espanhol, né, da Contra-Reforma, né, que foi um movimento um pouco depois da Reforma, surgiu dentro da Igreja Católica numa tentativa de responder ao movimento da Reforma. Né? Esse monge, ele escreveu um livro, né, sobre essa muralha, e daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Mas esse estágio 4 esse momento em que nós vamos enfrentar a noite escura da alma, que é onde nós vamos necessariamente, não tem como, nós vamos enfrentar a situação, nós vamos nos deparar conosco mesmo. E daí, então, esse é um momento que nós consideramos que é
o movimento para dentro, né? O movimento para dentro de si mesmo. E passado esse momento, obviamente, nós temos aí a jornada para fora, que é o continuar da jornada. E daí, então, é onde Deus nos dá um novo direcionamento, né? Onde Deus nos dá um novo ânimo, e daí, então, a gente segue. E o estágio 6 é a consequência de tudo isso, quando nós somos transformados em amor, que é a obra completa, né? Que é a obra completa. Filipenses 1:6, né? Filipenses 1:6, nós sabemos ali, é a afirmação de Paulo que está dizendo que ele, o Senhor, né, vai completar, ele iniciou a obra, ele vai completá-la até o dia final, né? Então, até o dia de Jesus. Então, essa obra completa, que é exatamente o encontro nosso fatal, o encontro nosso, a experiência nossa fatal, plena, com o amor de Deus, que é o vínculo da perfeição. Então, esse é o estágio, né, que nós chamamos o estágio final, que Paulo diz em 1 Coríntios 13:13, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três. O mais importante deles, porém, é o amor, né? E a explicação teológica para isso aí é que a fé e a esperança, elas não serão mais necessárias, né, quando nós formos chamados por Jesus ou ele vier ao nosso encontro. E vamos experimentar, vamos ter a vivência do amor de Deus para toda a eternidade. E aqui então, irmãos, nós vamos entrar aqui nessa questão da muralha. Eu quero me bater muito nisso aí, e depois, rapidamente também, quais são os desdobramentos, quais são o que acontece, né, na prática depois que nós passamos pela muralha. Então vamos aqui a essa questão. Primeiro, irmãos, é que, na verdade, na nossa trajetória, nós passamos por muralhas, mas não permanecemos na muralha. Nós passamos por elas, mas não ficamos nela. Então, as muralhas são instrumentos de Deus para o nosso crescimento. Nós passamos por ela, mas não ficamos nelas. Então, esse é um dado muito importante, e nós temos aqui, como nós falamos, os exemplos bíblicos. Mas, irmãos, nessa noite eu queria convidar você para nós pensarmos nos nossos exemplos, no nosso dia a dia, não é? Na nossa experiência, na nossa jornada, porque nós já, inclusive, estudamos aqui na escola dominical, aqui quando estudamos Tiago, sobre a questão das provações, e eu me lembro que essa aula foi, inclusive, dada pelo Paulo, não é? Então, Tiago, ele nos diz que nós realmente vamos enfrentar mesmo as provações, nós vamos enfrentar mesmo, nós vamos passar mesmo por muralhas. E aqui muralha não é nem exatamente, quando a gente fala muralha aqui, não pensa muito na questão das muralhas de Jericó, que caíram. Não é isso não. Muralhas aqui são esses momentos realmente que Deus vai usar como instrumento para o nosso crescimento. Então, vão ser momentos que vão aparecer na nossa vida mesmo. De qualquer maneira, vão aparecer. E nesse momento é muito importante a gente não tentar fugir. Porque a fuga, irmãos, é uma coisa terrível no ser humano. Isso, do ponto de vista até da psicologia, isso é analisado, é desaconselhado isso, mas principalmente aqui na vida cristã, é muito importante que a gente não tente fugir, inclusive nem tentar fugir a sentimentos que vêm em nós. Nós já vimos isso lá atrás. Se eu não me engano, foi no capítulo 4 que nós estudamos isso aqui, não é? Nós não precisamos temer os sentimentos que vêm em nós e em relação a nós mesmos e em relação a Deus. Nós sabemos, se a gente for pesquisar os salmos, a gente vai encontrar muitos deles que do ponto de vista do estudo da Bíblia, a gente chama de salmos precatórios. Ou seja, aqueles salmos em que o autor ele está passando por situações em que ele de fato pergunta para Deus: até quando, Senhor? Então, nós não precisamos fugir de sentimentos como, por exemplo, eu estou perplexo, eu estou assustado.
Eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Ou é só comigo que já aconteceu isso na vida, irmãos? Se foi só comigo, eu posso dar um glória a Deus aqui. Eu mesmo dou um glória a Deus aqui, por saber que isso nunca aconteceu com vocês. Comigo, quantas vezes acontece, de vez em quando acontece, eu posso dizer até para vocês que está acontecendo. Então, isso é importante a gente entender que essas questões, nós realmente temos que admiti-las. Quantas vezes a gente não entende, não é? E uma das coisas fundamentais que depois da passagem desta muralha a gente entende é isso, não é? Que a gente pode, inclusive, a gente vê no tom dos autores dos Salmos que eles estão, por que não dizer, eles estão magoados com Deus. Irmãos, Deus não é um ser estranho, inatingível por nós. Não, Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso amigo. Jesus é o nosso amigo. Jesus é nosso companheiro. Ele está do nosso lado. Ele nos compreende. Ele vai, muito provavelmente, ele vai nos dar uns puxão de orelha de vez em quando. Vai nos advertir, vai nos ensinar. Mas nós precisamos aprender a admitir esses sentimentos. E admitir mesmo que nós estamos tristes. E até imaginar, de repente, não sei se vocês, mas de repente você tem um pensamento assim, mas eu estou achando que Deus me abandonou. Tomara que vocês nunca tenham pensado nisso, mas de vez em quando a gente tem esse sentimento. Não é? Pai, o negócio está tão feio, está tão esquisito, que parece que Deus me abandonou. Agora, a única coisa que não pode, aí sim, o que não pode pairar dentro do nosso coração, e aí nós realmente precisamos nos libertar, e aí esse monge, né, escreveu sobre isso, São João da Cruz, ele escreveu isso, né, repito, lá pouco depois da Reforma, né, que são sentimentos que nos afastam de Deus, como, por exemplo, o orgulho, não é? Isso aí nos afasta de Deus, esses sentimentos. É diferente de você abrir o coração para Deus. A cobiça, a luxúria, a ira. Você quer ver uma coisa? A resistência à cruz e um apego demasiado aos prazeres. Não é isso? Jesus não está dizendo, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, esse sentimento de resistência à cruz e apego aos prazeres, né? A inveja espiritual e a preguiça, esse sentimento nós precisamos realmente nos libertar. Então, irmãos, esta muralha é um momento de nós termos aquilo que o livro vem nos orientando, nos sugerindo. O momento da muralha, o momento do sofrimento, o momento da dificuldade, o momento desta noite escura da alma, é o momento em que nós vamos ter a possibilidade, de fato, de abrir o nosso coração para Deus. E Ele, na sua graça, na sua misericórdia, Ele vai nos ajudar a ter essa compreensão de nós mesmos. E mais, nós vamos compreender o que Deus, de fato, está querendo da nossa vida. Depois que nós passamos, ou passarmos por essa experiência, é muito importante que a gente tenha isso, esse momento diante de Deus mesmo. E aí, irmãos, nós podemos, nesse momento, ao perceber isso, e ao perceber que é Deus que está agindo em nossa vida, que é Deus que está agindo na nossa trajetória, que é Deus que está nos corrigindo, e Ele faz isso com amor, porque nós sabemos isso, inclusive a gente sabe que é bíblico, a gente ensina isso aos pais em relação aos filhos, né? A disciplina é uma das formas de amor. Então, quando nós estamos passando por esse momento, e nós temos esta aproximação, né? E nessa corrida para dentro de nós, né? Nesse autoconhecimento, e aí nesse momento a gente vai perceber Deus do nosso lado, e Deus nos apontando o que é que deve ser corrigido, quais são os sentimentos que devem ser retirados de nós.
né? O que nós precisamos guardar, e aí ele vai nos apontar exatamente esse caminho. E aí, irmãos, vai acontecer algo que o autor aqui chama, e eu concordei com ele, quando você vai pensar realmente, quando você pensa, por exemplo, na carta de Paulo aos Gálatas, é isso mesmo aqui, né? Aí nós vamos ter um encontro, a experiência, irmãos, com a verdadeira liberdade. E aí nós encontramos a verdadeira liberdade, porque na verdadeira liberdade nós sabemos quem nós somos, sabemos que Deus sabe quem nós somos, e Deus nos ama da maneira que nós somos, e Ele quer nos usar do jeito que nós somos, e vai nos transformar daquela maneira, daquela pessoa, e Ele vai nos fazer a pessoa que Ele quer que nós sejamos. E aí nessa presença de Deus, gente, é maravilhoso demais, porque nós sentimos a segurança de não nos importarmos com o que as pessoas, com aquilo que as pessoas pensam de nós, porque nós sabemos o que Deus pensa de nós. Nós sabemos o que Deus sabe a nosso respeito. Uma vez eu estava participando de um encontro de casais. Nesse período eu ainda era membro da Central de Brasília, e a gente estava fazendo um encontro lá na casa do nosso amigo Paulo, lá no Parkway, e o pastor Jean veio dar uma palestra para nós, para casais. E uma das coisas que ele falou, muitas coisas, mas uma das coisas que ele falou, essa ficou muito forte aqui, né, no meu coração, é que ele disse para nós a diferença entre a reputação e o caráter. Eu creio, irmãos, que ao passarmos pela muralha, a gente vai desfazer-se totalmente de toda a nossa motivação sobre reputação, ou seja, de fazermos para as pessoas verem, ou, né, de sermos aquilo que geralmente e às vezes a gente não é, né? Queremos fazer para aparecer as coisas. Isso é uma falta terrível de liberdade, porque quando nós estamos na plena liberdade, nós sabemos que não é tão importante assim o que as pessoas pensam a nosso respeito. E aí, então, nós, em função daquilo que as pessoas pensam, nós temos aí, entre aspas, uma boa reputação. Não, mais importante do que uma boa reputação é nós termos um caráter moldado pelo Espírito Santo. Nós temos um caráter moldado por esse Deus precioso que nos permite passarmos por muralhas, nos permite passarmos por noite escura da alma, mas Ele permite isso para que a gente tenha esse momento de tratamento. E nesse momento de tratamento, nós vamos ser tratados por Deus, que nos ama, nos quer bem e quer o melhor para nós. Amém, queridos? Agora, quanto tempo dura uma passagem pela muralha? Não pergunte para mim, não. Pergunte para Deus. Eu não sei quanto tempo. Eu não vou pedir para ela, eu vou fazer igual o pastor Messias agora. Não responda. Não responda em voz alta. Não levante a mão. Ele teve agora lá na Missão Vida, por isso que eu estou me recordando dele. Mas não precisa levantar a mão, não. Você está passando por alguma muralha? Você está passando por alguma noite escura da alma? Você está passando por algum momento difícil da sua vida e que você talvez possa pensar assim, puxa vida, mas já era tempo desse negócio acabar, né? Já era tempo de eu passar, né? Passar para o outro lado, ter uma nova realidade ali, uma nova jornada. Quanto tempo dura essa passagem? Não sei. Vai depender de Deus, né? Vai depender do que Deus tem para a minha vida e do que Deus tem para a sua vida, né? O certo é que nós não sabemos esse tempo. A única coisa que nós sabemos é que as provações virão, que as muralhas virão, mas que também nós não sabemos só que as muralhas virão, não, que as provações virão. Nós sabemos que vamos passar por todas elas, né? Por todas elas. Temos o exemplo de Jó, né? Jó perdeu seus 10 filhos, perdeu sua saúde, perdeu seus bens num só dia, né? Abraão, irmãos, esperou 25 anos para Isaac nascer. E o que aconteceu quando Isaac estava lá já mocinho e tal? Deus
pediu Isaac, pediu que Abraão sacrificasse Isaac. Eu fico imaginando, aquela muralha ali durou, e aí a gente não sabe quanto, né? Pelo menos eu não me lembro se o texto lá de Gênesis diz quanto tempo durou. Da saída de casa até o lugar lá onde ele deveria sacrificar Isaac. Eu, sinceramente, eu não tô fazendo teste com vocês, não. Eu não me lembro mesmo se o texto lá diz quanto tempo. Mas o certo é, quanto tempo tenha durado, aquela saída lá de casa, da casa deles, até lá o momento em que Deus falou para ele não sacrificar, que apareceu o cordeiro. Eu não sei quanto tempo durou aquilo ali, mas foi uma baita muralha para Abraão. Eu não queria estar no lugar de Abraão, não. Primeiro que Deus me deu 2 filhos, né? Não me deu só um, mas eu fico pensando, eu não queria ficar no lugar do Abraão, não. Né? Terrível aquilo ali. Né? E nós já falamos de Davi aqui, né? Ele ficou fugindo de Saul quase 12 anos, né? Pelo deserto ali e tudo, né? Sofrendo as perseguições e as maluquices de Saul. Irmãos, eu quero, antes da gente passar para o que nos aguarda depois da muralha, eu quero convidar você para a gente ter uns segundos para a gente pensar, né? Para a gente colocar diante de Deus. Eu fiz isso durante esse estudo várias vezes, né? Durante o tempo que estava preparando. Isso já é uma realidade para mim, eu já fiz isso. Mas, irmãos, o que é que Deus tem falado ao seu coração diante das dificuldades que você tem enfrentado, ou na sua vida, ou na vida de alguém? Aquilo que você vem pedindo aqui. Nós temos as nossas reuniões de quartas-feiras aqui, né? Até você é nosso convidado e convidada para estar com a gente aqui nas quartas-feiras, mas a gente vem para cá e aqui a gente tem a listinha de pedidos e tudo, né? E a gente aqui, as mães, né? A gente ora pelos filhos que estão afastados da igreja. E quanto tempo, né, quanto tempo eu lembro, quanto tempo a mãe vem ora pelo seu filho, quanto tempo você tem colocado alguma coisa que você realmente tem te incomodado, tem te inquietado, tem trazido sofrimento para você. Quanto tempo você está passando por isso? Que tipo de muralha você está enfrentando? Eu queria, nessa noite, dizer, essa é a caminhada maravilhosa, uma caminhada gloriosa, uma jornada feliz nossa com Jesus. Ele nos chama para essa caminhada. Ele nunca nos enganou. Ele não enganou os discípulos. Não, todo o tempo ele dizia as coisas que os discípulos precisavam ouvir. Uma das expressões mais fortes de Jesus que eu considero é: no mundo passais por aflições. Mas sabe, irmãos, já bem antes de Jesus, e eu não li, mas deixei para ler agora, Davi, que é um desses personagens que eu falei, o tempo que ele ficou depois do enfrentamento de Golias ali, sua vida se transtornou totalmente, ele teve mais paz, o cara queria matar ele, o cara, enfim, fez tudo para fazer isso. Mas eu quero citar aqui 2 versículos do Salmo 37, que é conhecidíssimo de todos nós, mas eu queria aplicar agora de uma forma bem veemente mesmo a essa questão do nosso sofrimento, quando nós passamos por essa muralha, por essa noite escura da alma. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Só essa primeira parte do versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. A muralha está difícil, está terrível, está tremenda. Nós não sabemos quanto tempo vai durar. Mas o que nós sabemos é que o Senhor está junto conosco nela. E Ele vai continuar conosco do outro lado. Ele vai continuar conosco, porque a ação exclusiva da graça de Deus é que vai fazer com que nós passemos para o outro lado.
Por isso, irmãos, nós devemos confiar, nós devemos esperar, nós devemos obedecer com fidelidade, nós devemos apegar-nos mais a Deus e jamais desistir. Porque, irmãos, o final desse capítulo, nosso irmão Peter Scazzero nos oferece 4 resultados que certamente virão do outro lado da muralha. Como um salmo, e agora eu não sei se é o 4, se é o 8, eu faço um pouco de confusão aí, mas depois vocês conferem. Que o choro pode durar a noite toda. Então não sei quanto tempo dura essa muralha. Ali na poesia diz que o choro pode durar a noite toda, irmã Lili. Mas a alegria vem ao amanhecer. Vamos sair daqui nessa noite com essa certeza. Sabe por quê, irmãos? Quando nós passamos pela muralha, ou pelas muralhas, quando nós passamos pela noite escura da alma, quando a gente passa por esse momento difícil que a gente não sabe, a gente não entende, a gente fica confuso, a gente pergunta a Deus e tal, mas Deus é Deus, Ele vai nos mostrar porque Ele está junto com a gente. Quando nós passarmos por outro lado, irmãos, quando nós deslumbrarmos o que temos pela frente, nós vamos nos sentir livres, leves, soltos. A gente vai se sentir numa liberdade total e plena. E algumas coisas vão acontecer. Você quer ver, por exemplo, irmãos? Quem passa por uma muralha, quem passa por uma situação dessa, tem o seu coração quebrantado. Não é uma pessoa que critica facilmente, não é uma pessoa ranzinza, não é uma pessoa, enfim, difícil, mas é uma pessoa tratável, é uma pessoa amável, é uma pessoa humilde, é uma pessoa mansa de coração, é uma pessoa bem-aventurada. Porque é uma pessoa que tem quebrantamento mesmo, uma pessoa quebrantada. Nós temos um cântico que a gente podia até ter pensado em cantá-lo, mas também são tantos, né? Mas quebrantado, né? Não, quando nós somos quebrantados realmente, esse é um resultado imediato desse passar, não é, por outro lado dessa fornalha. Nós também, irmãos, temos um maior apreço pelo desconhecido santo, ou seja, nós buscamos mais aquilo que é espiritual, aquilo que é sobrenatural, a gente busca mais a Deus, a gente busca mais e conhecer e mais buscar realmente um conhecimento na palavra. Pedro, na sua última palavra registrada na Bíblia, diz em 2 Pedro 3,18: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos ter esse maior apreço pelas coisas espirituais. Nós precisamos buscar isso. Eu não me lembro agora qual foi o autor que fez essa afirmação, que escreveu um livro sobre conhecer a Deus, sobre o conhecimento de Deus, e ele se sentiu tal, né? E num determinado momento da vida dele, ele teve um encontro diferente, né? Uma sacudida por Deus e tal, e quando ele passou por aquela experiência, ele entendeu que aquilo que ele escreveu sobre o conhecimento de Deus era como uma palha, e o máximo que ele podia ter de entendimento de Deus e a respeito de Deus foi um pequeno menino, uma pequena criança colocada numa manjedoura, que veio a ser Jesus, o Salvador, que veio a ser o Salvador do mundo. Então, esse apego, esse maior apreço pelo desconhecido. Mas, irmãos, também, como nós lemos desse salmo, nós precisamos, irmãos, e quando eu digo nós, eu vou dizer uma coisa para vocês, é a primeira pessoa do plural, mas eu vou falar aqui para vocês como Paulo falou um dia. Né, que Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Irmãos, vocês corram para a fila, porque se vocês não correr, eu chego primeiro e vou ficar na ponta dessa fila aqui, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, o quanto que eu preciso, irmãos, e esse passar pela muralha vai nos dar essa profunda aptidão para esperar por Deus. Nós vamos ter esse entendimento, irmãos, que de nós mesmos, nós não somos nada. Quantas vezes a gente ouve às vezes na igreja isso assim, não faz não, porque afinal de contas, ele é esse irmão aí, ele é o fulano de tal, né? E às vezes a própria pessoa mesmo, né? Com quem você pensa que você está falando? Aquela frase antiga, né? Velho, né?
Você me respeita, você não está vendo que eu sou mais velho que você, não? Qualquer coisa assim desse tipo. Mas aqui, principalmente, esta profunda dependência de Deus, esse sentimento de que realmente nós, de nós mesmos, nós não somos nada. Nós, de nós mesmos, nós não somos nada, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho participado, e estou mais numa aí no gatilho, né, lá no CTPI em Campinas, mas eu fui a São Paulo na conferência do Sara, tive agora, a semana passada, no Congresso da Missão Vida. Como que foi profundo a gente sentar ali numa tarde, que quase 2 horas de conversa com o pastor Messias, num dos grupos lá que eu optei por estar com ele. Como que é importante você ver um velhinho de 80 e poucos anos, com mal de Parkinson ali, e nos falando de uma forma branda, doce, como que nós precisamos aprender a depender de Deus. Sabe? Essa profunda aptidão para esperar por Deus. Mas essa dependência, irmãos, não é algo passivo assim, não. De coisa, espera. Não, é algo esperançoso. E quando nós aprendemos a depender do Senhor, nós aprendemos a depender dEle e sermos submissos e humildes diante dEle, mas a gente aprende uma valentia tremenda diante do inimigo. O glorioso e o bom desse negócio é isso, Dulce, que você aprende a depender de Deus, e nesse aprendizado, nessa aptidão para esperar por Deus, a gente sabe, nessa caminhada, a gente vê quando Ele vem e age em nós, age por meio de nós, a gente se sente numa valentia tremenda. A gente depende de Deus, sim, a gente se submete ao Senhor, sim, mas a gente sabe que todas as vezes que a gente se sujeita a Deus e a gente resiste ao diabo, ele foge de nós. A gente precisa disso, irmãos, eu preciso disso. Nós vamos caminhar por esse caminho aí. E também, irmãos, por fim aqui, nessa passagem pela fornalha. Bom, pode ser também, pode ser fornalha também, não é muralha, né? Quando nós passamos dessa fornalha, a gente também descobre e redescobre. Vocês gostaram, né? A gente descobre ou redescobre, irmãos, que nós precisamos aprender a desapegar. Gente do céu, olha, como que eu queria que essa igreja agora, aqui, estivesse com todos os membros presentes aqui. Que como que nós somos uma geração apegada às coisas materiais. Como que a gente quer ter o controle, sabe, das coisas ali, e a gente não desapega, a gente não se desprende daquilo. Nós precisamos aprender isso. Pastora Neila, parece que o meu tempo já se esvai, mas eu quero então concluir esse nosso momento dessa noite dizendo que o propósito santo, veja, propósito santo e eterno de Deus é a nossa união com Ele. O propósito santo e eterno de Deus em tudo, e até nas nossas muralhas, nas nossas noites escuras da nossa alma. O propósito santo e eterno de Deus é que a gente tenha essa vida com Ele. Que a gente perceba que Ele estava falando sério quando disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que nós enfrentamos, o que nós passamos, tem esse propósito santo e eterno de Deus. E daí então a gente aprende que o abandono a alguns daqueles hábitos que caminham com a gente é maravilhoso, é glorioso a gente descobrir que vale a pena a gente abandonar. Sabe, irmãos, vale a pena a gente abandonar. Aquela coisa assim que a gente herdou da família, que a gente já viu nas lições passadas aí, mas, sabe, aquelas coisas que a gente assimilou, aquilo que a gente adquiriu, aquilo que a gente adquiriu de nós mesmos mesmo. Vamos culpar só a família, não? Às vezes a gente adquire também, né, ao longo da caminhada, esses comportamentos. E eu não vou citá-los aqui não por causa do tempo, mas nós precisamos realmente abandonar estes comportamentos para nós termos realmente esse apego maior ao Senhor. E também, irmãos, nós vamos
Agora eu falei isso aqui, não sei se é porque eu estou meio cansado, sabe, Edivaldo? Mas por incrível que pareça, para mim veio agora aqui aquele chuá, aquele barulho das ondas do mar. E eu pensei aqui, sabe, você imaginar, hein, já os baianinhos, né? Os baianinhos aqui, doce como uma baiana de prado, a gente pensar nas delícias que estão colocadas diante de nós. É para nós aproveitarmos, sabe, irmãos? Mas não é para a gente adorar, não. Não é para a gente fazer uma imagem lá e ficar adorando. Essas coisas são coisas que Deus nos dá, mas nós não adoramos as coisas que Deus dá. Nós não adoramos as bênçãos que pedimos do Senhor, mas nós adoramos ao Deus que dá todas as coisas para a gente. E daí então a gente vai caminhando por essa nossa vida simples, sabe? Simples mesmo, bem simples. No reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus, não tem diferença. Quem tem 3, 4 cursos superior, ou quem é analfabeto, quem tem uma lista de bens bem grandes, ou quem é bem pobrinho, no reino de Deus não há essa diferença. De maneira simples, descomplicada, a gente vai enfrentando as muralhas e a gente vai adquirindo experiência de vida com Jesus. Amém, queridos? Mas olha, não é ameaça que eu estou fazendo, porque é uma realidade. Nós, com tudo isso, vamos continuar enfrentando muralhas. Ok? E nesse enfrentar muralhas, muito possivelmente, a gente vai enfrentar sofrimento e a gente vai enfrentar perdas. Ok? Sofrimentos e perdas. Não desanime com isso, por favor. Mas sobre esse assunto, eu quero convidar você para estar aqui de novo na quinta-feira que vem. Porque esse é o assunto da nossa próxima aula. Capítulo 7. Sofrimento e perda. Sabe, queridos, eu acho interessante essa figura da muralha. Porque quando a gente fala de provação, a gente sempre fala do deserto, né? Mas muralha. Diante de uma muralha a gente não tem visão. Diante de uma muralha a gente não tem direção. Diante de uma muralha a gente não tem perspectiva de nenhum tipo, porque não tem um horizonte. Diante de uma muralha a gente não vê caminho. Então talvez nessa noite você está aqui diante de uma muralha e muralhas que te impedem de ver como vai ser daqui para frente. Uma muralha que te impede de seguir, porque ela está ali à sua frente, não há como passar. Então você não tem visão, você não tem direção. Diferente de um deserto que o sol é castigante, o frio é horrível, às vezes tempestades de areia surgem, mas você tem para onde olhar, você ainda pode escolher alguma direção e seguir. Você pode escolher o norte, o sul, o leste, o oeste. E o que se pode fazer diante de uma muralha? Depender de Deus. Depender de Deus. Depender de Deus. Dependemos do Senhor. Não há o que fazer. Eu quero te convidar a orar. Você pode começar a orar aí no seu lugar e dizer: Senhor, a muralha é essa. A muralha é essa, Deus amado, e eu não tenho expectativa nenhuma, não há perspectiva alguma. A muralha está diante de mim, ela é grande demais, ela é alta e eu não posso transpor. Eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor. E nós precisamos, queridos, nós precisamos aprender adiante das muralhas, confiar. Nós precisamos adiante das muralhas, confiar. Nós precisamos, diante das muralhas, aprender a depender. As muralhas servem para
tratar a nossa espiritualidade. As muralhas servem para tratar as nossas emoções. Se você está diante de uma muralha nessa noite, permita-se ser tratado pelo Espírito Santo. Permita-se ser moldado por Ele. Se você está hoje diante de alguma muralha, sem nenhuma perspectiva, assente-se. Assente-se. Ouça o Senhor. Converse com o Senhor. Quando a gente vê muralhas na frente da gente, a gente tem a tendência a querer escalá-la a todo custo. Na força do nosso braço. Quando tem uma muralha na nossa frente, a gente corre para um lado e para o outro, muitas vezes tentando achar o fim dessa muralha e sair dela. O Senhor nos convida hoje a se assentar. Assente-se. Assente-se. Aprenda. Você pode orar.